A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal no YouTube, para a honra e glória de Deus. Nesse sábado que Deus vem nos concedendo, que Deus nos vem nos concedido, por mais um dia de vida, por mais um dia por nós estarmos sempre buscando a presença de Deus. Amém? Bom, meus queridos e amados irmãos, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Moisés, sobre o último cântico de Moisés. Como que foi esse último cântico? Quais as consequências que ele passou? Onde foi esse último cântico que ele fez ao Deus de Israel quando ele morreu, quando ele estava prestes a morrer. Esse foi o último cântico de Moisés que eu vou falar no vídeo de hoje, para a honra e glória de Deus. Bom, meus irmãos, uma coisa muito importante e interessante sobre as bênçãos e as maldições de Moisés, que ele viveu há cerca de 3.500 anos e escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco ou Torá, e seu 5º livro, que é o Deuteronômio. Ok? Bom, irmãos, eu vou ler aqui em Deuteronômio capítulo 1 até o versículo 52, amém? Sobre o último cântico de Moisés. Diz assim a palavra do Senhor: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, e agradecerei a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele, teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciões, e ele te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão um dos outros, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos, cercou-o e instruiu-o e guardou-o, como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-o e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo. E o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com os mais escolhidos trigo. E bebestes o sangue das uvas, o vinho puro. E, engordando-se Jessurum, deu coices
engordaste, engrossaste, e de gordura te cobristes, e deixou a Deus que o fez, e o desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueces-te da rocha que te gerou, e em esquecimento pusestes o Deus que te formou. O que vem do Senhor o desprezou, por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade, há zelos que provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos, com que não é povo, com nação louca o despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira, que arderá até os mais profundos do inferno, e consumirá a terra com sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de peste amarga, e contra eles enviarei dente de feras com ardente veneno de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, por dentro o pavor, ao jovem justamente como a virgem, assim a criança de peito como ao homem encanecido. Eu disse: por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receasse a ira do inimigo, para os seus adversários não se iludam, e para que não digam: a nossa mão, esta exaltará o Senhor, não fez tudo isto. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Quem será? Ou quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atendessem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000? Se a rocha não venderá e o Senhor os não entregará, porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos tem. O seu vinho é ardente veneno de serpentes, e peçonha cruel de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé. Porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá de seus servos. Quando vir que o poder deles se foi, e não há preço, nem desamparado. Então dirá: onde estão seus deuses, a rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura, e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se, e vós ajudem para que haja para vós esconderijo.
Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus, e direi, eu vivo para sempre. E se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés, e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo o Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração em todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vós é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte, ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo, porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel. As águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Amém, meus queridos e amados irmãos. Esta é a palavra do Senhor sobre o último cântico de Moisés, entre Deuteronômio capítulo 1 dos versículos, Deuteronômio capítulo 32 aos versículos 1 ao 52, para a honra e glória de Deus. Então, esse foi o último cântico de Moisés no Monte Nebo, quando ele orou, quando ele testificou para o Senhor as suas orações. Não é porque esse foi o último cântico de Moisés, mas ele subiu às alturas, ele continuou orando, continuou buscando. Isso que Deus deu essa vitória para ele, porque a gente deve sempre lutar, a gente deve sempre orar com força, com entusiasmo perpétuo, para que algum dia a gente chegue lá no monte e agradeça a Deus por tudo. Amém, meus queridos e amados irmãos? E algumas referências sobre a palavra do Senhor, que Moisés teve as suas bênçãos, ele teve as suas maldições, que está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 46. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para seus descendentes para sempre. E Deuteronômio capítulo 29, do versículo 12 ao 15. Amém? Que fala sobre as maldições de Moisés. Amém, meus queridos e amados irmãos? Gostou desta palavra de hoje
sobre o último cântico de Moisés. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, que cada dia estarei postando novos vídeos a cada dia aqui no meu canal no YouTube. E também, se você quiser, deixa seu like e, muito importante, deixa aqui no comentário abaixo o que você acha sobre o último cântico de Moisés. Deixa aqui também no comentário se você já leu Deuteronômio capítulo 32, se você entende um pouco sobre Deuteronômio e o último cântico de Moisés. Deixa aqui no comentário abaixo, amém? E me segue nas minhas redes sociais, no Twitter, Instagram e vários outros que estarão no link na descrição desse vídeo de hoje, amém? Tenha um ótimo dia nesse sábado, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde e te dê muita virtude e força a cada dia. Tenha um bom final de semana e até a próxima, amém?